Mas eu concordo, assim, a aviação é acho que é um dos campos, assim, de transporte que mais aplica o método científico, não só a ciência, em si, mas o método científico, e usa tudo, assim, física, química, biologia, como é que você mantém um ser vivo a 40 mil pés, a 900 quilômetros por hora, com menos 54 graus Celsius externamente. Então, e acho que foi isso que me maravilhou, sabe? Entender tudo Uhum, isso. uhum. Porque quando você vai para a escola, você aprende a técnica, assim, como é que conserta isso, como é que faz uma revisão de motor, como é que faz um ajuste de hélice para tirar vibração, que também entra Pra física, caramba, né? né? Uhum. E mas como eu sempre gostei de aprender mais e mais, aí eu fui até um incentivo próprio, assim. Pô, eu quero saber o porquê das coisas. E aí Entendi. é que entra a ciência, assim. Mesmo não sendo cientista, Claro. né, na acepção da palavra, mas estudar para entender o porquê das coisas é um negócio maravilhoso. Mas lá no começo você sempre quis ir pra área De aviação? aviação e tal. Como que foi lá no comecinho lá? Como quando você tinha que prestar o vestibular, por exemplo? É, O que então, aconteceu? vestibular, eu já estava aqui em São Paulo, né? Que antes eu trabalhei em Santos, Guarujá, Baixada Santista ali. Então eu gostava muito de navio. Isso, nós vamos falar de navio também. Vamos falar daqui a pouco. Eu fiquei sabendo que você gosta também de navio, né? Eu gosto, sim, gostar, não sei muito não, mas trabalhei muitos anos, né? Olha aí, embarcado, né? Embarcado. Então eu gostava muito de navio, mas não tinha nada de navio lá na Baixada para fazer. Eu teria que ir para o Rio de Janeiro estudar engenharia naval e Ou em não Rio tinha Grande, condição. né? Lá no Rio Grande do Sul também tem, né? Exato. E aí eu acabei optando por manutenção de aviões, que era um curso técnico que tinha na base aérea de Santos. E, puta, aí eu me apaixonei por avião. Aí eu vim para São Paulo. E como o início é muito difícil, assim, eu mal ganhava o salário da Varig, os primeiros salários, mal dava para eu ir para Baixada Santista todo dia, que eu tinha que comprar passagem de ônibus. Eu saía de Congonhas, pegava um ônibus, ia até o metrô Jabaquara, aí pegava um ônibus que ia para Santos. Aí de Santos eu ia andando até a barca, aí pegava a barca, atravessava para Vicente de Carvalho e ia para casa. Caramba! Então eu chegava às 8 horas da noite, no dia seguinte, 5 horas da manhã, já tinha que acordar e voltar para São Paulo para chegar às 7 horas na Varig. É assim mesmo, né? Aí depois de dois anos de Varig, aí eu fui prestar vestibular. Assim, fiz um cursinho e aí prestei para física. Isso que eu queria chegar. Você prestou, por que você foi prestar pra física? Tá ligado ali com a aviação? Tá É o lance ligado, mesmo? tá É, né? ligado. Claro. Eu gosto muito de. Eu sou um cara meio maluco, assim, das ideias em relação ao que eu gosto. Eu sou muito eclético. Eu gostava muito de poesia. Por exemplo, Fernando Pessoa, tudo que o Fernando Pessoa escreveu, eu li. E aconteceu assim, eu estava fazendo um cursinho na Varig de alguma coisa e eu peguei um jornal assim e tinha um poema do Fernando Pessoa. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte disso tem em mim todos os sonhos do mundo. Falei, cara, isso define a vida de uma pessoa de uma maneira. E aí eu comecei a comprar tudo dele. E aí eu falei, bom, eu posso fazer a parte de letras, mas, pô, eu tô trabalhando na aviação e eu queria entender mais coisas de física. E aí Entendi. Ah, então foi prestei por para isso física. mesmo. Passei na PUC Ó, que de legal. física. Chegou a fazer? Não, não fez o quê? Fiz 2 meses, não cheguei a um semestre, porque eu não conseguia pagar com o salário, Entendi, né? entendi Aí do mecânico abandonei lá. a física. E aí eu fiz faculdade muito tempo depois, aí eu já fiz voltado para manutenção de aeronaves, já para Ah, tá. gerenciamento de oficina e tudo mais. Aí fez uma de gerenciamento mesmo, É, tipo de é. gerenciamento de Entra a projeto, parte coisa, né? técnica também, mas entra a parte de assinar um documento de avião, um reparo, ser o responsável por uma oficina de aviões. Entendi. É para isso que serve o curso superior. É muito legal. É, porque o avião pra voar ali, né, tem que ter o lance da... O pessoal não entende, né? Tem um pessoal que não entende, né? Como que o avião voa, né? Que é mais pesado que o... Tem, não tem? Cara, Então, eu li um artigo acho que foi ontem ou anteontem, muito interessante, que é assim, existem duas teorias para o porquê, não o porquê, como o avião se mantém sustentado. Existe uma facção que fala da teoria de Bernoulli, existe uma facção que fala da ação e reação, terceira lei de Certo. Newton, mas que também precisa da segunda lei. E apesar dessas duas facções existirem,
Não existe uma prova matemática ou física do porquê, quando um fluido acelera, a pressão dele diminui em cima da asa, entendi. que é o que mantém o avião sustentado. Então é assim, as pessoas, eu falo isso, alguém vai ter medo assim, então os cientistas não sabem como é que o avião voa? Sabem. Tá tudo lá, sabe até em cada ponto onde vai ter a diminuição de pressão e tudo mais. Mas não se consegue explicar matematicamente o porquê disso. E aí o Einstein, isso que eu achei interessante, eu acho que eu vou até fazer um vídeo disso. Faz, porque ele entra em tudo, cara. Eu brinco aqui, o Einstein, até no negócio da porta do elevador, que você põe a mão ali, é por causa do Einstein. Olha aí. Tá vendo? Aí, ó, e aí no avião tá lá, então fala. O avião tá lá e ele um dia embarcou nessa e falou, pô, vou definir a sustentação então. E foi, cálculo, e pô, né? Quem não sabe de cálculo de Einstein, né? E aí ele acabou fazendo uma asa, baseado no que ele entendeu de sustentação, e falou, ó, pode construir essa asa aqui com esse perfil e tudo mais. E o avião ficou uma bosta. É mesmo? Não saía, não voava tinha. igual a pata-choca, assim, ele voava mal rápido, voava mal devagar, Caramba. incontrolável. E qual foi o problema, será? A definição matemática, ele Entendi. não conseguiu chegar lá. Ah, tá. Então é um problema mesmo. É um problema. O cara que definiu legal. a teoria da relatividade não conseguiu definir a sustentação de um avião. Ele falou, aí ele abandonou isso e ficou para lá. Então, até hoje, não se chegou ainda no porquê. Porque se você pensar bem assim, né? Quando a gente comprime um fluido, ele... Só o pessoal entender, pessoal, a atmosfera, ela é um fluido, tá? Isso é a primeira coisa que você tem que falar pro pessoal, porque o pessoal vai falar, como assim fluido? É um fluido, tá? É um fluido. E, pô, quando ele bate na asa e uma parte vai para cima, existe ali uma compressão. Todo fluido que você comprime, ele aumenta a pressão. Por que que na parte de cima da asa existe uma diminuição de pressão? A gente sabe que aquilo acontece, mas o porquê ainda falta aquela explicação. Caramba. Eu achei muito interessante. É um paper legal e acho que eu vou trazer isso pro vídeo aí. Vale mesmo, porque é um negócio, né, que tá